Olá, amigos da TV Santa Luzia. Estamos aqui com mais um Papo em Dia e hoje nós vamos falar sobre culturas diferentes, também sobre tráfico de pessoas e também sobre os refugiados. Hoje minha convidada é Eliane Santos, que teve uma experiência muito grande a respeito desse assunto. Após a vinheta, estaremos de volta. Estamos de volta aqui na TV Santa Luzia com o Papo em Dia. Hoje minha convidada é Eliane Santos. Bom demais ter você aqui. Que prazer, o prazer é todo meu. Muito bom mesmo. Olha só, falando sobre o assunto que nós colocamos para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, você tem quantos anos? 23 anos. 23. Falar sobre a realidade dos refugiados, falar sobre culturas diferentes, tráfico de pessoas, tendo só essa idade, você não acha que você acumulou muita experiência? Com certeza sim, porque hoje em dia, principalmente no país, né, no qual a gente vive, a gente fica muito limitado com certos tipos de assunto, né? Então ter essa oportunidade de ir para fora, tem muitos países que com 18 anos o filho obrigatoriamente é expulso de casa, né? Tem que sair, tem que trabalhar, tem que viver a vida. Isso e no Brasil podia acontecer aqui, né? Mas não acontece, né? Então assim, nós temos os bebês de 40 anos que ainda moram com os pais. Então, tá assim, certo. Ter essa oportunidade com certeza gerou uma experiência muito grande. Foi na minha vida. Através de onde que você conseguiu ter essa experiência? Foi através da Jocum. A Jocum, ela é uma agência, né, internacional e interdenominacional cristã, né? Certo. Só que não tem nenhum tipo de apoio do governo. Então ela é independente. Totalmente independente. Totalmente independente. Quem participa de lá são pessoas voluntárias que querem participar, ninguém é obrigado a participar. E ela está em mais de 193 países. A Jocum é uma instituição cristã? É uma instituição cristã. Mas, por exemplo, assim, qualquer pessoa pode ir? Pessoa cristã, que acredita na Bíblia, né, que tem os princípios bíblicos, né, possui uma liderança cristã, que acredita em Jesus Cristo. Jesus Cristo. O cara fala assim, não, eu sou ateu, mas eu vou. Não dá. Não dá, né? Quem é ateu já não está acreditando em Deus. Como é que ele... Mas falar em Jesus Cristo, então, esse nome, Jesus Cristo, aqui no Brasil, você pode falar bem, mal, tanto faz. Existem culturas que você não pode nem falar o nome dele e você teve uma experiência com isso. Com certeza. Foi em qual país? Eu fui para a Turquia, que no ranking, né, de países perseguidos, ou seja, países onde os cristãos, aqueles que acreditam em Jesus, são perseguidos, é o 26º. 26º? É perseguido mesmo? Quando você fala perseguição, é de morte? Eu falo perseguição de morte, de ser preso, de ser torturado. Alguns locais, né, como por exemplo, onde eu fiquei, que é Istambul, que é algo mais turístico, é mais tranquilo. É mais tranquilo. Agora, se você for para as regiões, né, mais do interior, que já vai descendo ali para perto da Síria, o bicho pega, literalmente. Lá na Síria já o negócio é mais pesado, então. Lá na Síria hoje nem a ONU tá conseguindo entrar, né? Então... Tá, mas aí que tá. Aí, através desse projeto, vocês conseguem entrar lá. Nós conseguimos entrar. Você né? entrou? Eu entrei na Turquia. Não ficou com medo de morrer? Não. Sério? Não. Muitas pessoas me perguntam isso. Quando falo em Síria, eu já penso assim, cabeça arrancada, essas coisas assim. Sério? Não traz esse sentimento hoje pra quem não conhece? Traz porque a gente vê muito aquilo que tá na televisão. Pra quem não sabe, a Síria é um país que tá em guerra desde 2011 por causa de conflitos políticos, né, e religiosos, e da Síria, da onde tá vindo, né, esse maior movimento de refugiados, né? Então, tipo assim, tem muito refugiado lá. A experiência que você teve com os refugiados foi lá também? Foi na Turquia, mas a maioria dos refugiados, eles vinham da Síria. Eles vinham da Síria? Por causa da guerra? Por causa da guerra. Como é que é a situação dos refugiados? Qual foi a situação que você enxergou lá, que você viu, que você se deparou? Porque a gente só vê na televisão. A gente só vê aquele na televisão. Monte de gente, tudo cercado, soldados cercando. É isso mesmo? É isso mesmo e pior, né? Eu tive, vamos dizer assim, o privilégio de visitar uma área que não era uma área de guerra, né? Então, assim, porque para quem não sabe, a Síria faz fronteira com a Turquia. Então, ali nessa fronteira é bala, é tiro, são pessoas se matando, pessoas subindo no fio de alta tensão para se matar porque não aguentam.
aguenta. Um dado muito importante é que mais da metade dos refugiados hoje no mundo são crianças, órfãos. Então, quando a gente fala de 70 milhões de refugiados no mundo, metade são crianças. E quando a gente fala de refugiado, as pessoas pensam que são pessoas, às vezes, pobres. Não, lá tá médico. Lá tem médico, lá tem juiz, lá tem advogado, lá tem pessoas riquíssimas. Eu cheguei tudo. Eu cheguei a conversar com uma refugiada que ela falava. Eu tinha pessoas que trabalhavam para mim, que serviam na minha casa, e hoje eu não tenho nada. Nossa, então, assim, é uma situação muito complicada, porque se você para pensar, você tá saindo do seu país, onde você construiu a sua vida, a sua família, porque se você ficar lá, você vai morrer. E como é que você vai para um país reconstruir a sua vida com uma língua diferente, com uma cultura diferente, né? Chegando sem nada muitas vezes, chegando com um trauma de talvez ter perdido toda a sua família, de ter visto o seu filho explodir na sua frente. Então, assim, é muito complicado. Qual era o trabalho que a Jocum fazia nesse campo de refugiados? Um trabalho social, né? Um trabalho social que vocês iam lá fazer. Trabalho social. Qual era o objetivo desse trabalho social? O maior objetivo desse trabalho era trazer esperança e amor para essas pessoas. Era isso. Porque numa zona de guerra, onde você perde tudo, numa zona de guerra onde você perde a esperança de viver, pessoas virem de fora para mostrar que estão ali se importando com você e com a sua necessidade, pra gente é muito pouco, mas para quem tá ali é tudo. Você fala que é uma instituição cristã, que vocês levam o nome de Jesus Cristo e isso. Nesse campo de refugiado, era proibido falar sobre Jesus Cristo? Era muito proibido, eu não vou dizer assim, proibido. Mas muito falar morreu, não era assim? É. Mas as pessoas não acreditavam muito, não conheciam muito? Muitas pessoas não conhecem, mas a questão é porque é muito perigoso. Porque você está num ambiente onde 99% das pessoas são muçulmanas e acreditam num Deus que não é o nosso Deus. Ah, sim. Então pode acontecer de descobrir, começar a querer tirar vocês de lá. E sem falar que no campo, dentro do campo de refugiados, né, que eu visitei, e tinha um bem próximo também, os maiores conflitos ainda são religiosos com extremistas do Islã, que matam e cortam a sua cabeça. Então a recomendação era, não fale de Jesus. Não fale nem que você é cristão, senão você pode morrer. Então a nossa forma de levar o amor de Deus era através de atitudes. Interessante isso. Era a atitude de vocês. Sim. Vocês cuidavam daquelas pessoas? Me fala algumas coisas que vocês faziam, por exemplo. Assim. Vamos lá. Dentro do campo de refugiados que eu fui, né? Foi na Grécia, o campo de refugiados que eu estive presente. E a gente chegou numa época dentro... Para vocês terem noção, o campo de refugiados são aglomerados de pessoas, 8 pessoas morando dentro de uma barraca pequena, 6 pessoas, 10 pessoas, né, que não tem como tomar banho todo dia, não tem, assim, alimento todos os dias, né, não tem uma higiene, o mínimo de dignidade que você pode ter, é você poder tomar um café da manhã, que é você poder tomar um banho, que é você poder sair dali, porque muita gente quando sai do campo não pode voltar. Então imagina você ficar preso dentro de um local 24 horas, né, sem ter acesso a estudo, sem ter acesso a uma brincadeira. Então quando a gente chegou, o principal foco eram as crianças. As crianças, a ideia era divertir essas crianças. Exatamente. Levar um pouco de alegria porque você pensa, mais de 400 crianças juntas sem nenhum brinquedo. O que elas faziam? Queriam se matar, entendeu? Ficava jogando pedra uma na outra, dando tapa na cara uma da outra. Então assim, quando a gente chegou lá, o líder falou: olha, o que vocês mais podem me ajudar aqui é se vocês de alguma forma cuidarem dessas crianças. E o que fazia assim para elas? O que divertia elas? A gente montou uma recreação de 12 horas seguidas com aquelas 12 crianças. 12 horas de recreação? 12 horas. Então envolvia ensinar a dançar, olha só, ensinar inglês para as crianças, porque elas são muito interessadas no inglês, em querer aprender. Criança tem facilidade de aprender. Claro. Pintura de rosto, pintura em papel. Ele falou: eu tenho aqui uma sala só com brinquedo e com coisas para criança. Só que se elas verem, elas vão querer roubar uma da outra. Nunca chegou um grupo que quisesse administrar isso. E a gente conseguiu dividir as equipes e a nossa equipe foi a que mais se destacou. E os adultos?
Relacionamento. Conversa, bate-papo. Formas de alcançar mulheres. A gente fazia momentos de beleza, como cortar cabelo, lavar o cabelo, pintar as unhas. Isso pra elas era tudo, então, porque não tinha nada lá. Elas não tinham amigas, e a maioria dos homens, pela cultura, eles reprimem as mulheres. Então tinha uma área que elas não poderiam sair. Coisa que eu e Roberto não faz. Não oprime ninguém, né? Então, elas não poderiam sair dali. Então nós íamos até elas. Eu lembro que um dia uma delas falou assim: deixa eu te maquiar. Ela pegou a mala com roupa, tudo que ela tinha era uma mochila desse tamanho. E ela tirou as maquiagens, ela, por favor, deixa eu te maquiar, isso vai fazer meu dia melhor. E elas me maquiaram, reuniram 10 mulheres em volta de mim. Começou a me maquiar, tacar brilho, fazer o cabelo, e aquilo assim foi a mudança no dia delas. Leandro, eu vou pedir um comercial agora para o nosso produtor Roberto. E a gente volta para falar também um pouco sobre o tráfico. Sim. Tá bom? Sim. Roberto, manda um comercial pra gente, daqui a pouco a gente volta com esse papo. Desde os tempos atrás até hoje em dia, o Café Luziânia nos traz alegria. De manhã bem cedinho, depois do almoço, à tarde e à noite, o Café Luziânia é o mais saboroso. É tradição, pureza e sabor. É o café de verdade, o Café Luziânia tem mais qualidade. Voltando aqui com a Aliane Santos, que teve uma experiência imensa nesses dois países, que foi Turquia e Grécia. A Turquia, ela recebe bem esses refugiados? Infelizmente não, né? Então, assim, a Turquia é um país que não tem uma política para refugiados. Não tem uma política. Então, por mais que seja perto, rola aquilo que a gente chama de xenofobia, que é preconceito com pessoas de, outro país e outra cultura, né? E lá nós ouvimos, assim, dados de que, inclusive, países grandes da Europa, eles pagam para que nessa travessia da Turquia para a Grécia, porque quem está na Turquia, para chegar na Europa, atravessa pelo mar, para ir para a Grécia. Então, assim, nós temos informações de que navios negreiros, são contratados para matar os refugiados para que eles não cheguem na Europa. Porque como esse movimento de refugiado tem sido muito grande, países da Europa não querem receber por medo de ter terrorista. Certo. Porque o Estado Islâmico, ele fala, a gente tá mandando refugiado e tá mandando um terrorista no meio dos refugiados, E por essa questão de não saber como receber essas pessoas, como lidar com essas pessoas. Falando sobre isso, sobre essa questão de navios e o tráfico. Sim. Quando você falou sobre tráfico, foi uma das experiências que você viu também. Aonde acontece esse tráfico? O tráfico de pessoas, ele acontece no mundo inteiro, certo, mas dentro desses países que você visitou, tem também? Tem. A Turquia tem um alto índice, de tráfico de pessoas, mas por incrível que pareça, o Brasil, o nosso país, tem um índice imenso de tráfico humano. A Jocum... Engraçado, a gente nem vê falar sobre tráfico no Brasil, e você me dá um dado desse. Eu te dou um dado de que 32 bilhões de dólares é arrecadado anualmente com o tráfico de pessoas. Pra você ter noção... Nossa! O primeiro tráfico que dá mais dinheiro é o bélico, que é de guerras, armas. O segundo, o tráfico de drogas. E o terceiro é o tráfico humano. O tráfico humano, ele acontece de várias formas. Adoção ilegal, quando crianças são roubadas para ser adotadas, a questão dos órgãos, prostituição, escravidão. E o Brasil, ele é um país com alto índice de tráfico humano. Então, gente, isso é uma realidade. É uma realidade. E que não é falada, não é vista. Quando você viu isso lá, você estranhou? Você falou, nossa, foi uma surpresa pra você? Foi, Com certeza. Inclusive, quando eu tive o dado que a cidade onde eu morava no Brasil, até então a base da Jocum que eu fiquei foi em Foz do Iguaçu, que faz fronteira com o Paraguai, a gente teve uma informação de que cerca de 3 crianças sumiam por dia na ponte entre Brasil e Paraguai. Dani, olha, tipo assim, já que você é missionário, eu vou tocar em alguns assuntos, assim, que é, por exemplo... Há uma história que o pessoal fala assim, que os missionários eles saem, vão para outros países, E aí eles têm que entregar a Bíblia escondida, às vezes eles têm que ir em lugares que são perigosos. Você chegou a passar por isso também? Com certeza. Como é que é essa entrega da Bíblia? Você chega lá e olha o cara, não, acho que esse não é do mal, não, acho que ele precisa de Jesus, vou entregar aqui para ele. Na verdade, a gente escondia as Bíblias em vários lugares estratégicos no qual as pessoas iam achar.
Sim, então, vocês procuravam um lugar, chegava lá e escondia. Escondia. A pessoa achava, levava para casa, porque assim, as histórias que a gente conhece é que muitas pessoas tratam como um livro sagrado. Então assim, tem um respeito por ser um livro. Tem um respeito, não pega e joga fora. Apesar de que uma Bíblia clandestina lá custa R$5, enquanto aqui no Brasil custa 100. Então assim, é desvalorizado. Mas eles guardam e depois de 2, 3, 4, 5 anos na casa da pessoa, até dias, a pessoa lê e nós temos assim, testemunhos de que Jesus se revela não só através da palavra, mas como aparece em sonhos, aparece na frente da pessoa e aí ela se converte. Mas, tipo assim, você está falando que você não pode pregar para aquela pessoa. Não pode falar de Jesus. Então, você esconde a Bíblia em um local, ele acha. E aí pode passar 1 ano, 2... Ele sozinho lendo se converte? Exatamente. Porque a Bíblia, nós acreditamos... Tem uns lugares que vocês não podem nem deixar a Bíblia, que não podem nem falar de Jesus, lá nos extremistas mesmo. Como é que essas pessoas vão ouvir falar de Jesus? Pai, primeiramente através do trabalho social, né? Quando você vai para um país no qual não pode falar do evangelho, você não vai como missionário. Pra você ter noção, missionário para eles é terrorista, é gente ruim. Eles são ensinados que é gente ruim. Então você vai sendo um professor. Você pode chegar lá se gabando, eu sou missionário. Vai morrer. Olha entendeu? Só, gente. Então assim, você chega o quê? Como um professor, como um projetista, como um arquiteto. E é muito perigoso. É perigoso, mas assim, as pessoas que conseguem alcançar são sempre através de projetos sociais. Tem por isso que dentro da missão é muito legal, porque você pode usar a sua profissão ao seu favor ali dentro. Sim, entendi. Mas pode ser que morra alguém que vai morrer sem ouvir falar de Jesus Cristo? Sim. Tipo, vai ter lugar que não tem jeito, que vocês não vão chegar e não vai ter... Olha, pelo que a gente acredita na Bíblia, né? Mateus 24:14 diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Pois é, aí diz que todo mundo vai ver. Mas se vocês não podem chegar lá, então como é que as pessoas vão conhecer? A gente chega, de alguma forma, chega. Estamos chegando. Bom, vendo fazendo uma pesquisa, eu vi uma história que fica lá na Síria mesmo, extremistas mesmo. Algumas pessoas dizem que vê anjos, que vê essas coisas. É verdade? Sim, vê o próprio Jesus. Ele se apresenta, ele fala, eu sou Jesus. Mas quem é que fala isso pra você? Eles veem os refugiados. Os refugiados. Os refugiados. Eu conheci um refugiado no qual Jesus se apresentou a ele através de sonho. Então, ele começou a querer... Então tá aí a resposta. É mais ou menos isso. Se vocês não conseguem chegar, de alguma forma chega. Porque a Bíblia fala que se a gente não falar, até as pedras vão clamar. Então Jesus, ele vai se revelar de alguma forma. Então pessoas falam isso, dão testemunho, e é real. Essa pesquisa que eu fiz é real mesmo. É real. Homem de branco, na beira do mar. É real, que se apresenta, que o barco estava afundando, mas ele virou o barco e a pessoa não morreu. Interessante. E é um encontro real. Olha, uma coisa que eu vou dizer, eu nunca vi um ex-muçulmano não sequer pronunciar o nome de Jesus sem chorar, é real. É porque quando acontece com eles, a experiência é muito maior do que aqui no Brasil, de alguém que fala assim, eu tô indo pra igreja. Ou então o católico que vai pra igreja, o espírita que vai pra igreja. Eu fui em igreja que a gente tinha que entrar totalmente em silêncio e sair mais silêncio ainda, porque não pode ser descoberto. Tá certo, então. Roberto, eu vou pedir mais um take, mais um comercial. Eu volto com a Aliane daqui a pouco para mais um take, porque eu quero perguntar se vale a pena fazer esse trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. Na Agropedrosa você encontra peças agrícolas, ferramentas em geral, roçadeiras, motosserras, lubrificantes, baterias e muito mais. Além de equipamentos de irrigação, jardinagem, mangueiras, tubos e conexões. Fabricamos mangueiras hidráulicas, temos cordas e um grande estoque para melhor atendê-los. Tudo isso e com um atendimento personalizado. Agropedrosa, da cidade ao campo, a mais completa. Estamos de volta no Papo em Dia com a Aliane Santos. O papo tá... Eu não vou dizer que o papo tá religioso, né, Aliane? Não, nem um pouco. Não tem nada a ver. Deus, ele não se trata de religião. É muito além disso, né? Beleza. Agora tá. Você falou que foi, que conversou com as pessoas, tá? Mas a língua? A língua. Porque a Grécia é grego. Grego. Certo, Turquia. Turco. E aí, como é que é? A maior
Assim, vamos dizer, né, reflexão, mas o maior aprendizado que eu tive é que o inglês, gente, ele é universal. O inglês é universal. Aprenda inglês, então. Aprendam, não só se você quer ser missionário, mas se você quer conhecer outros países, ter outras experiências. O inglês, ele é a chave de tudo. Todo mundo fala um pouco de inglês e a gente se comunicava com gregos, com turcos, com árabes em inglês. Que experiências assim diferentes, que curiosidades você tem para trazer para a gente desses dois países, além desse informativo cristão que você trouxe para a gente? Eu acho que a Turquia é um país muito interessante, mas eu vou falar assim, uma das coisas que mais me marcou é a abertura deles aos brasileiros. A gente pode achar que não, mas o brasileiro, ele tem uma alegria, ele tem algo que cativa as pessoas. E lá na Turquia tem um time de futebol que se chama Galatasaray, que um brasileiro joga, que é o Felipe Melo. Se a Juliana for pra lá, que ri pra caramba, e de qualquer coisa, então ela vai se dar bem lá. Provavelmente, mas assim, a Turquia é um país em que eles têm essa questão de se reunir, eles sentam na rua para tomar um chá, eles te chamam para sua casa para conversar, então eles são muito de relacionamento. E o brasileiro se dá muito bem com isso. Porque ele gosta, o brasileiro gosta de falar, gosta de conversar. Então a gente conseguia sair na rua um dia à noite para comer em algum lugar, eles chamavam porque eram turistas e a gente começava a conversar com as pessoas, entender? O pessoal na Turquia mais come? O que eles mais... Ai, gente, Turquia gosta muito de frango, né? Sério? Muito frango, a carne é muito cara lá, e né? a Turquia, juntamente com a Grécia, tem um pouco da coisa árabe? Com certeza, né, pai? A Turquia tá dentro dos árabes, eles comem, né? Aquelas carnes cruas, aquelas coisas... Na verdade, mais a Turquia, né? A Grécia já é mais a Europa, né? Mas o mundo árabe... gente, é uma cultura sensacional. Como é que as mulheres andam lá na Turquia e na Grécia? A Turquia é bem diferente da Grécia, porque a Turquia é um país onde 99% da população é muçulmana, então a religião dita a cultura. Né? Então, dita cultura. Não é igual aqui. Não é igual aqui, né? Lá o que dita é a cultura mesmo. A religião. A religião. Sim, a religião. Então, assim, o hijab, que é aquela vestimenta, né, que elas usam, é por causa da religião. Porque a maioria das mulheres andam daquele jeito. Exatamente. É cultural, mas porque... Quem não quiser seguir a religião? É uma escolha, porém tem uma recriminação muito grande. E se eles foram para lugares isolados onde tem extremistas, vão morrer. Sim, é quase que obrigatório, pode-se dizer assim. Sim, tem país que... Porque é ela que dita tudo lá, a religião que vai dizer. Por exemplo, no Líbano você nasce muçulmano, você não tem outra opção. Entendi. Você nasce muçulmano. E na Grécia? A Grécia é um país europeu totalmente laico, né? Então, assim, qualquer religião é aceita dentro da Grécia. Então a dificuldade de vocês era mais na Turquia? Na Turquia. Na Grécia a dificuldade na Grécia é porque a gente lidou não com gregos, nós lidamos com sírios refugiados dentro de um campo de refugiados. Entendi. Que eram muçulmanos. Esse pessoal, por exemplo, da Turquia... existe, por exemplo, aqui a gente vai ter muita igreja. Sim. Né? Tem muita igreja católica, evangélica, muitos espírita, tudo. É bem laico aqui no Brasil. Lá, por ser só uma, tem um lugar somente que todo mundo vai ou é espalhado? A cada 500 metros tem a mesquita, que é a igreja deles. A mesquita. Se chama de mesquita? É a mesquita, a igreja, né? A cada 500 metros você encontra uma. Você encontra uma mesquita. E a gente foi... Pediu perdão aqui, volta aqui, já pede perdão de novo. Exato. E a gente foi na época do Ramadã. Ramadã é um mês de jejum que eles tiram do ano, que eles ficam sem comer do nascer do sol até o pôr do sol, né? Em prol de adoração a Alá, de ajuda ao próximo. É uma vez por ano. É uma vez por ano, um mês. Só que assim, eles têm... Um dos pilares do islamismo é a oração. Eles oram 5 vezes ao dia, né? Isso eles fazem mesmo? Fazem mesmo. Ele para na rua, ele estende o tapete dele, abaixa, faz... Trabalheira, hein? 5 vezes ao... E no Ramadã é muito intenso, porque as mesquitas, elas soltam aquele som para a cidade toda. Então, deu o horário da oração, você já começa a ouvir... Todo mundo para, todo mundo ora, é visível. E vocês fingem também? Vai na onda? Não. Ou vocês ficam olhando assim? Porque assim, a gente é turista. Pra eles, então os turistas só olham. Só olham. Respeito, né? Eu acho que eu caía de boca. É respeito. É respeito, mas até dentro da própria mesquita há uma separação entre homens e mulheres, né? A religião em si, ela é muito interessante, né? Viliane,
vale a pena fazer esse tipo de trabalho? Com certeza. Foi prazeroso para Com- você? com- Assim, que experiência você trouxe? Olha, eu acho assim que a maior experiência é você deixar de ser um pouco egoísta. Ah, sim, Porque, isso é muito importante. infelizmente, o ser Você vê que tem humano pessoas que estão bem piores. do que a gente. Porque assim, gente, aqui no Brasil, você faz o que você quiser, né? Se não for contra a lei. Você não tem uma religião que, se você não seguir aquela religião, você vai morrer. Infelizmente aqui acontece, a gente tem intolerância religiosa, mas nós somos livres, né? Nós somos livres, nós não estamos em guerra. Então, assim, eu acho que o ser humano em si, ele é muito egoísta. Ele pensa muito na necessidade dele, Sim. no prazer dele, na vidinha dele. É muito só o meu trabalho, a minha casa, conseguir bens materiais, sendo que nós temos um mundão de pessoas que precisam de coisas que não são materiais. Se alguém quiser participar hoje desse programa que você fala e ter essa experiência, como é que eles fazem hoje? Hoje em dia, você pode entrar no site da Jocum, No site, né? então, né? No site da Depois eu vou Jocum. pedir pro Roberto, coloca aqui pra gente o No site. site da Jocum. Dentro do Brasil, nós temos mais de 60 bases. Inclusive, aqui em Brasília tem 2 bases da Certo. Jocum. Tem vários tipos. A Jocum, ela tem 3 pilares, falando rapidamente. O primeiro é o evangelismo, que é levar o evangelho até os confins da terra. O segundo é os ministérios de justiça e transformação, de misericórdia, que é em prol do próximo. Então, onde tem uma base, vai ter algo voltado para a comunidade. E o terceiro são treinamentos. Treinamentos para pessoas que realmente querem entrar no mundo missionário, mas, por exemplo, eu sou psicólogo, eu sou arquiteto. Vai ter uma escola voltada para a sua área. A Jocum tem mais de 600 escolas. E o mais legal é que você pode fazer no mundo inteiro Se essas alguém escolas. quer ter essa experiência, então vale a pena. Muito. Vale a pena. Tá certo. Gente, eu entrevistei aqui Eliane Santos, que é um prazer imenso ter ela aqui do meu lado também, porque além de ser missionária e tudo isso, ela é minha filha, para quem não sabe. Não parece, né? Assim. É minha filhota, inclusive a outra tá ali dentro, né? A Elisa tá ali dentro também, que tá aqui nos estúdios com a gente. Quero agradecer sua presença aqui, filha. isso, pai. Que experiência boa você passar para as pessoas. Agradecer a Juliana que tá aqui também nos estúdios aqui com a gente, né? Minha gata. O Roberto, nosso produtor. E falar nisso também, né? Tem um presente aqui que a gente vai deixar para você, certo? Que é um dos nossos patrocinadores, o Café Lusiânia. Muito obrigada. De Eu amo Lusiânia, lá café. para sua cidade. De Lusiânia para os confins da terra. Leva aí, espero que você goste. Vem cá, Elisa. Vem. Outra filhota aqui. Esse aqui é minha família também, certo? A Juliana tá ali. Vou chamar Quer ela aqui aparecer, também. Juliana? Tá descalça? Então não vai ver não. Vai ver. Essas mulheres vaidosas, vou te falar. Aqui Terrível. minhas filhotas aqui, e a Liane que teve essa experiência maravilhosa, eu não poderia deixar de trazer aqui. E ela não veio simplesmente pelo fato de ser minha filha, mas ela veio realmente por essa grande experiência que eu não poderia deixar de passar para vocês. Queridos, conheçam o mundo. Tá certo. Vale a pena, viu? Vamos dar tchau então, né, Elisa? Tu tá toda maquiada, né, filha? Ave Maria, tchau, gente.